Boa noite a todos, prezados irmãos e amigos. Quero convidar você para refletirmos na palavra do nosso Deus. Quero compartilhar com todos o plano de salvação para todas as pessoas. Muitas pessoas acham que não precisam mais se arrepender, não precisam se converter, porque nunca mataram, nunca roubaram, nunca adulteraram. Muitas pessoas acham que é só isso que é pecado. Mas pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade do nosso Deus. Então eu quero fazer uma pergunta. O que você pretende fazer para ganhar a tua salvação e ir para o céu quando morrer? Muitas pessoas, lamentavelmente, até pastores, não têm certeza da sua salvação. Têm muita dúvida. Apresentam muitas coisas pelas quais eles acham que chegarão ao céu. Mas a Bíblia nos mostra o GPS, pelo qual você pode seguir com certeza de que vai chegar no céu. É o plano de salvação que Deus preparou para mim e para você. A razão que as pessoas não têm certeza de ir para o céu não é porque nunca mataram, roubaram, adulteraram. É porque todos são pecadores. É porque o ser humano, ele é pecador. Não importa que tipo de pecado a pessoa tenha cometido. É porque ele é pecador. Vamos ver isso através da Bíblia. Nós vemos em Romanos capítulo 3, do versículo 10 a seguir, diz assim: Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. O versículo 23 diz assim: Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Essa é a razão porque muitas pessoas não têm certeza de ir para o céu. É porque são pecadoras. E nós vimos que por causa disso a Bíblia diz que está afastado, está separado de Deus. O pecado, ele é uma separação entre o homem e Deus. O homem sem Deus, ele está desligado de Deus. O homem no pecado está desligado de Deus. Por isso não pode ter a perfeita comunhão com Deus. Mas isso pode se resolver. E a Bíblia também nos diz, lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A alma que pecar, essa morrerá. A morte aqui se refere à separação. A pessoa, por causa do pecado, por ser pecador, ficou separado de Deus. Está separado de Deus. Precisando de se religar com Deus. Mas como fazer isso? Vamos seguir os passos. Então nós vemos, quando a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, quem é que nunca pecou? A Bíblia diz que todos pecaram. Por isso, todos, por causa do pecado, ficaram separados de Deus. E é por essa razão que as pessoas não têm certeza de ir para o céu quando morrer. Mas precisa resolver essa questão. E tem como resolver. É o que eu quero compartilhar com você também, meu amigo. Muitas pessoas estão pensando de ser salvo por fazer parte de uma religião, ou por muitas outras maneiras, por fazerem caridade. Isso não consegue. Por guardar os mandamentos, por cumprir todas as leis de Deus, também a pessoa não vai conseguir. Porque ninguém consegue cumprir todas as leis de Deus por toda a sua vida sem nunca falhar. Então o homem é necessitado de um favor de Deus, da misericórdia de Deus para resolver essa questão. E a Bíblia diz também em Romanos 6, 23, diz assim:
Romanos capítulo 6, o versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Nós trabalhamos, nós temos nosso salário. O pecado também, trabalhando na vida do ser humano, ele também tem o seu salário. E qual é o salário dele? Qual é o pagamento dele? É a própria pessoa na qual ele trabalha. Ganhar essa pessoa para a condenação eterna, para afastar essa pessoa de Deus e levar para o fogo do inferno. Esse é o salário do pecado. Ele trabalha, ele tem o seu salário. Mas o homem precisa se livrar dessa situação. E tem jeito? Tem sim. Então nós vemos ainda mais, porque pela lei, ninguém consegue, meus amigos. Aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele mesmo deixou bem claro, dizendo assim, em Romanos capítulo 3, versículo 20, diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Para quem foi nos dado a lei? Para conhecimento de pecado, para nós sabermos o que é pecado, tomarmos consciência que somos pecadores, que todos pecamos contra Deus, todos quebramos os mandamentos de Deus e ficamos precisando do favor dele, da bondade dele, da misericórdia dele por nós. Então Paulo diz que a lei foi dada para conhecimento de pecado, que pela lei vem o conhecimento do pecado, a pessoa toma consciência de que é pecador. Mas pela lei a pessoa não pode ser justificada diante de Deus. Paulo diz que por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus. Quer dizer, nenhuma pessoa pode se tornar justa perante Deus pela observância da lei. No versículo 28, Paulo ainda diz assim mais: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Porque pela lei ninguém consegue. Então, Paulo já deixou claro que somente pela fé, pelo crer em Jesus, por depositar, deixar de confiar em tudo e em todo, e confiar a sua vida a Cristo. E só Jesus tem o poder e de garantir a vida eterna àquele que nele confiar. Mas nós vemos ainda mais que Deus nos ama. E a vontade dele é que ninguém se perca, que ninguém vá para o fogo eterno quando morrer, mas para o céu. Ter o seu descanso, ele oferece esse descanso para cada um de nós. Então nós vemos aqui, por exemplo, em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, ele diz assim, do versículo 15 a 17, diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta é a finalidade de Jesus ter vindo ao mundo. Foi para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna, do fogo eterno, e nos dar o nosso descanso no céu, com Ele. Ele prometeu isso. E foi para isso que Jesus veio a este mundo. E esta é a única finalidade do Evangelho, é salvação, salvar o povo, a pessoa que nele crê. Mas é preciso que a pessoa creia. Em Romanos, capítulo 5, e no versículo, Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz mais assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou que nos ama, ao ponto de dele dar o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós. Disse aqui o apóstolo Paulo aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Aquele salário do pecado
que era a morte, que nós tínhamos que, para se libertar, tinha que morrer. O salário era a morte. Nós estávamos sentenciando a morte eterna. Jesus Cristo veio, ele foi preso em nosso lugar, ele foi julgado em nosso lugar, ele foi condenado em nosso lugar, sentenciado à pena de morte, que era a nossa. E ele pagou a nossa penalidade quando ele morreu na cruz do Calvário, por nós, por mim e por você. Ele fez o sacrifício dele, por mim e por você, só para não ver a gente para o fogo do inferno, para o fogo eterno, quando morrer. Então Deus provou seu amor. Deus, por causa do amor dele por nós, ele quer que todos sejam salvos. E essa salvação só é possível através de Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Ele é o único meio que Deus preparou para ser o nosso Salvador. Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus deixou bem claro que não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outro meio, não tem outra solução. Ele, Jesus, é a única solução para que o homem possa não ir para o inferno quando morrer, mas para o céu. Ele prometeu isso. E ele é a única solução. O apóstolo Pedro também confirmou esta palavra quando ele falou em Atos capítulo 4, versículo 12. Ele disse assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente é Jesus. Só Jesus que salva e mais ninguém. A pessoa precisa de Jesus para obter, para receber a sua salvação. Então nós vamos, que nem pelas obras, nem pela lei. Paulo escreveu também isso quando ele falou bem claro, ainda mais, em Efésios capítulo 2, versículo, eu vou ler só o versículo 8 e 9, mas desde o versículo 1, ele começa falando, mostrando que é somente pela misericórdia, pelo muito amor que Deus nos amou. Mas diz assim, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, não vem de vós, quer dizer, não é pelo teu esforço, pelo teu capricho, não é pelo que você fala, deixa de fazer, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, para ninguém dizer, olha Deus, eu tenho que entrar no teu céu, porque eu fiz isso, me vestia melhor que os outros, porque eu fazia parte de uma religião melhor, eu cantava melhor, fazia o bonito, e essas coisas assim, para que ninguém tenha que se gloriar. Deus deu o Filho dele, para nos dar a salvação de graça, e a pessoa pode receber pela fé, pelo crer em Jesus. Então, meus amados, nós vamos ver, prosseguindo mais, e Jesus Cristo, ele é essa única solução. Você vê, quando ele mesmo diz assim, em Apocalipse 3, versículo 20, ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Então Jesus, ele foi morto, foi sepultado, mas ele ressuscitou, está vivo, presente em todo lugar, pronto para salvar qualquer que a ele clamar, em qualquer lugar, em qualquer momento, que a ele clamar, ele está pronto para perdoar e salvar. Então eu estou à porta e bato. Ele está batendo no coração das pessoas através da sua palavra. Se a pessoa abrir o coração para ele, ele entra e faz morada. Ele passa a ser o salvador desta pessoa. Então, e ainda mais, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aqueles que creem no seu nome, foi-lhe dado poder se tornarem filhos de Deus. Meus amados, o ser humano, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Deus não gerou o homem, o ser humano, ele fez, ele criou, por isso é criatura de Deus. Mas se a pessoa aceitar Jesus, o Filho de Deus, então a pessoa também passa, Deus lhe adota por filho. Então ele diz, mas todos quanto o receberam, ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Mas aqueles que o receberam, que o recebem no seu coração, se torna filho de Deus. E nenhum filho de Deus vai para o inferno, o lugar dos filhos de Deus é no céu. Então por isso você pode também aceitar Jesus.
em teu coração pela fé, crê. Todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, foi dado poder. Aceite Jesus, crendo nele, confiando nele, deixando de confiar em tudo e em todo, e confiar a sua fé, a sua vida a Jesus. E aí nós podemos prosseguir mais. Você precisa fazer isso, você precisa de arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. O apóstolo Pedro também falou em Atos 3,19, disse assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se arrepender, ser arrependido, não significa que você não vai pecar mais. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca mais é mentiroso. Então, porque na verdade todos nós pecamos. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Esse tem não significa que a pessoa está de posse do pecado, mas significa aquele que diz que não peca mais. São pecadores. Mas quando aceitamos Jesus, nós estamos agora sob os cuidados dele, da proteção dele. Nós somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus, imunizados pelo sangue de Jesus. Só esse é o segredo da salvação. Então, e você precisa se arrepender, precisa confessar com a sua própria boca. Nós vemos isso em Romanos capítulo 10. Em Romanos capítulo 10, a palavra de Deus nos diz dessa maneira, meu amigo. Romanos capítulo 10, versículo 8, a seguir diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha a condição aqui. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Ele ressuscitou, você será salvo. Será porque não significa lá no fim do mundo, não. Será porque tem uma condição. Se você confessar e crer, acontece. Se você não confessar e não crer, não acontece. Então você não vai ser salvo sem confessar com a tua própria boca, pedindo perdão ao Senhor Jesus. Você não precisa se ajoelhar ao pé de um pastor, de um padre, para contar teus pecados para ele, não. Você precisa confessar para Jesus. Ele que morreu por ti na cruz do Calvário, assim como Ele fez por mim também. Então você pode entregar a sua vida a Jesus. E Ele mesmo disse ainda no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é invocar o nome do Senhor? É você pedir com a sua própria boca, orar pedindo perdão a Ele, se entregando a Ele. Eu fiz isso no dia 13 de outubro de 1982. Era 5h30 da tarde, quando eu estava em casa, e ali realmente eu tomei consciência. Caiu em mim uma consciência de que eu era pecador e que eu estava afastado de Deus, desligado de Deus. E eu precisava da minha salvação. E eu reconheci que Jesus Cristo podia me salvar. E naquele momento eu baixei minha cabeça e pedi ao Senhor. Eu disse: querido Deus, eu sei que Tu existe, eu sei que Tu me amas, foi Tu que me criaste, me colocar neste mundo. Eu sei que eu sou pecador, mas eu estou arrependido. Eu peço, Senhor, perdoe os meus pecados e me dá a minha salvação e o direito de ir para o céu quando eu morrer. Eu peço meu descanso e agora nesse momento eu abro meu coração para o Senhor Jesus e o aceito como meu Salvador único da minha vida. E neste momento eu entrego ao Senhor a minha vida, a minha alma, meu corpo, tudo que me pertence, para Te seguir de todo o meu coração. Me dê o Teu Espírito Santo para me ensinar, para me guiar, para ser o meu consolador. E a partir de hoje eu Te seguirei por toda a minha vida, em nome de Jesus. Então eu orei assim, Jesus entrou no meu coração, me perdoou, me salvou, me deu a certeza da minha salvação e acertei que Ele vai me levar para o céu na hora da minha morte. Aquilo que eu não tinha, porque eu não encontrei de outra maneira, foi encontrar quando eu confessei com a minha boca para Jesus. Faça você também. Esse é o plano de salvação, esse aqui é o GPS que você pode seguir por ele e você vai chegar no céu com toda certeza, sem errar. Ele te garante, porque Jesus mesmo disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É palavra dele, de Jesus para mim e para você. Você pode acreditar, porque Ele não mente. Que Deus nos abençoe.
Que Deus abençoe você, que você tome tua decisão, entregue tua vida a Jesus enquanto é tempo. E que Deus abençoe. E muito obrigado pela sua atenção e a sua paciência. Em nome de Jesus, amém.